Faço um excepcional dia, né? Já está quase noite agora, mas nós estamos aí, né? Estamos fazendo algo bom, estamos sendo felizes. Em cada momento que a gente faz, a gente diz, oba, mais um minuto de alegria, né? Como eu li provérbio o mês todo, hoje a gente está agradecendo, né? Por ter lido provérbio o tempo todo. E provérbio é só sabedoria. Hoje a gente vai pegar cada capítulo, cada versículo, né? E falar o que mais comoveu, né? O que mais fez bom, foi bom em provérbio, né? Aqui no primeiro dia já diz assim, ó. Os princípios da sabedoria. Provérbio de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Então, Salomão era filho de Davi, né? E em cada momento eu vou só falar um versículo que diz assim: até quanto, incessados, amareis a insensatez? Se vós zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós descontrolado, até quanto desprezareis o conhecimento? E aqui no versículo 25 diz assim também, que é forte, né? Convertei-vos, pois a minha extorsão, eis que derramarei copiadamente sobre vós o meu espírito e vos revelarei as minhas palavras. Então, esse foi do versículo 1 que eu achei importante para nós relembrar, né? E o versículo 2 diz assim: meu filho, aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos. Vamos virar a página aqui para ver, diz assim. É muito importante, né? E com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, suplicares aos brandos, e se buscar, aqui ele está dizendo, se buscar a sabedoria como quem procura ouro, procura prata, como tesouros escondidos procurares. Então compreenderás que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. E em 2 aqui só tem sabedoria, né? Cada momento só tem verdades, né? Alegria daquilo que a gente precisa para a vida da gente. E ali diz assim: porquanto é o Senhor quem concede a sabedoria, e a sua boca procede a inteligência e o discernimento. Ele reserva a plena sabedoria para o justo com o escudo que protege e procura viver com integridade. Em cada momento vai, faz, né? E ser sábio. No versículo 3 tem um que é importante, que diz assim: filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que teu coração guarde os meus mandamentos. Então ele está falando, né? Guarda os mandamentos. É uma verdade, né? E porquanto eles prolongarão tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. E aqui ele fala, né? Se você faz, vai acontecer. Se você faz, se permitir, vai dar certo, né? E confiar no Senhor com todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Esse também é bom, né? Conceda, Senhor, Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitarás as tuas veredas. Se pegar aqui, cada um traz uma mensagem, né? A gente está só dando uma repassada. O que mexeu mesmo com o coração e calma, né? Provérbio, na medida que vai lendo, a gente vai buscando conhecimento e entendimento e vai vendo as verdades da vida, né? Porque às vezes nós não fizemos errado porque nós não sabemos, né? Mas quando a gente estuda, analisa, a gente vê que é muito importante. Eu amo ler provérbios, já faz uns 4 anos que eu leio provérbio, e cada dia que eu leio ele, parece que mais eu preciso ler, mais eu preciso entender. É um mistério, né? É um mistério de Deus, como eu sempre digo. Então, se você começar a ler provérbio
todo dia um versículo que seja, você vai ver que você está se preparando para o conhecimento. Então, eu só estou dando uma passadinha assim por cima para saber que Provérbio nos leva a um caminho mais sábio, né? Em cada momento, aqui ele fala assim, filho meu, não te apartes destes ensinos dos teus olhos. Guarda o coração, que é a verdadeira boa sabedoria e bom senso. Então, ele está dizendo, né? Onde está a verdadeira sabedoria e bom senso? Naquilo que você faz. E a gente está passando em cada um, né? Mas tem tantos tão bons, cada versículo tão bom, né? Entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhar cada vez mais até a plena iluminação do dia. Bah, que maravilha, né? Filho meu, dá atenção às minhas instruções e meus conselhos, inclina teus ouvidos. Ali ele está pedindo, né? Inclina teus ouvidos, dá atenção, né? Jamais perca de vista, né? E guarda lá no teu íntimo, né? Aquilo que tu sabe, que tu quer aprender. E, pois a vida é para quem nos... A vida, esse aqui também é bom, pois são a vida para quem os encontra a saúde e para todo o seu ser. Que maravilha, né? Provérbio é só conhecimento, é só sabedoria, né? Aqui diz assim, bendita seja a tua fonte, alegra-te sobremaneira com a tua esposa e sede feliz com a mulher com quem tu casaste. Filho meu, se revestisse de fiador ao teu próximo e se um aperto de mão te comprometeste a um estranho, sem imaginar a atitude, lhe custará a vida. Então, um erro, muitas vezes, custa a vida, né? Então, a gente precisa parar e pensar, será que eu estou fazendo certo? Será que isso aqui é certo para mim? Isso é verdadeiro? Então, hoje a gente está recapitulando, né? Todo dia, às 6h20 da manhã, a gente lê Provérbio. E agora a gente está dando uma passeada neles, né? Para ver que como é bom ler Provérbio, né? Aqui diz assim, eu amo todos que me amam, e quem me busca encontra. Ah, que coisa boa, né? Nem todo fruto é melhor que ouro, e sim que ouro mais puro. O lucro que eu vos ofereço é superior a metais valiosos. Ah, esse também é bom. Está mostrando, está dando tudo para nós, né? E aqui, ó, ando no caminho da retidão e em meio às veredas da justiça. Então a gente sabe, né, que sabedoria ela vive para sempre, né? Sabedoria quem possui é como um fundamento, né, seu caminho antes, no princípio, né, das obras mais antigas. Eu gosto muito de provérbio, né? Que nos leva ao caminho de entender o que é certo, né? E aqui diz assim, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, ler provérbio é entender, né, que tem muita mais coisa para aprender e buscar do que parar. E Senhor, não permita que o justo venha passar fome, mas abate a ambição do simples. E lá mesmo, aqui no livro do Provérbio, né, Salomão ainda fala, né, com sabedoria, né, e diz, né, o Senhor permite o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos simples. As mãos dos preguiçosos empobrecem, mas o ser humano, porém, suas mãos laboriosas produz riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante as feitas é filho que causa vergonha. Que maravilha, né? Ler provérbio. É como se dissesse agora, né? O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros. Entretanto, será destituição de todos aqueles que fazem mal.
a integridade e o bom nome, né? Que no 11 diz assim: o justo é salvo das tribulações e elas são transferidas para o ímpio. Quando a prosperidade do justo, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios, parece a música, a alegria no ar. Toda a cidade fica feliz. E quando os ímpios, aparece a música e a alegria no ar. Então, prosperidade do justo aqui fala, né? Justo, ele dá atenção à pessoa que é justa, né? Ele tira tempo. E aqui nós temos assim: o homem bom obtém favor, o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra a magnidade está sobre a condenação do Senhor. Dá para ler, vontade de ler tudo, né? E ficar lendo muito, muito mais. Então, provérbio é só conhecimento e sabedoria. A pessoa consegue guardar a boca, preserva a própria vida, e toda vida que fala sem refletir acaba arruinando. Que massa! Alguns assumem falsamente o papel de ricos, prestigiosos, mas nada tem. O fato que outros passam a ideia que são pobres e possuem grande riqueza. Então, em cada versículo tem um conhecimento infinito, né? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e seus planos serão bem-sucedidos. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera e é feliz aquele que confia no Senhor. Então, nós temos que confiar no Senhor, né? Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, né? E hoje é um dia especial. Buscar Deus e falar com Ele, né? O coração bem disposto é remédio grande e eficaz, mas a alma deprimida consome até os ossos do corpo e todo vigor. Essa é forte, né? O coração tem que estar bem, para tudo funcionar bem. A sabedoria é grande objetivo, né? Das pessoas realmente inteligentes, mas o tolo não sabe e nem se satisfaz. O fato. Quem realmente detém o conhecimento é cometido a falar, e quem possui entendimento demonstra alma tranquila. É bem isso. As águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeirão transbordante. Isso é mesmo, né? O nome do Senhor é torre forte, sobre o qual o justo busca refúgio e permanece. Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. E é verdade, né? Está aqui, está escrito. E a gente já fala há muito tempo isso, né? Isso aqui é certo, isso não é errado. Isso que Salomão fala, isso é certo. Então, vamos buscar esse, né? Quem adquire o entendimento ama sua própria alma. E quem preserva a inteligência encontra o bem. O sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. E a sua grandeza em ser gênero de perdoar a quem ofender. E é verdade, né? O homem que consegue controlar o gênio, né? Ele vale ouro. O homem pode herdar dos seus pais a casa, dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder. Então, ler provérbio é entender a verdadeira sabedoria, né? O justo caminha na sua integridade, feliz serão os filhos da sua descendência. Ouvido que ouve, olhos que veem, foram feitos pelo Senhor. Mas onde existem muitas outras pedras preciosas, os lábios que comunicam a sabedoria são valiosos
e que é joia rara. O esplendor do jovem está na sua força, glória, força, e a glória dos idosos são seus cabelos brancos, e é verdade. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura, e o desespero acaba sempre na miséria. Então tem dois lados da moeda, né? Isso é verdade, isso não é. E, então vamos querer a verdade para a nossa vida, né? A recompensa e o temor do Senhor é o comportamento do humilde, que são riqueza, honra e vida. Ensina uma criança no caminho que deve andar, mesmo quando for idosa, não desviará dele. O homem generoso será abençoado, portanto reparte teu pão com necessidade. Quem ama a sinceridade de coração é frágil falar e será amigo do rei. Que maravilha, né? Não dá vontade de parar nunca de ler provérbio. Só alegria, né? Eu sempre digo, porque aqui a gente enche o coração de alegria. É a única maneira de dizer, eu sinto feliz, eu estou falando algo que está na Bíblia, algo certo, né? E algo que a gente precisa aprender todo dia. Diz aqui, ouve, filho meu, torna-te sábio e dirige no teu coração pelo caminho. Ouve teu pai, pois ele te gerou, e não despreze a tua mãe idosa. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina inteligente, e não vendas por preço algum. Bah, essa aqui é uma das mais fortes que eu entendi. Com sabedoria se constrói a casa, e é verdade, com inteligência ela se consolida. Mediante o discernimento dos cômodos, são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Paixão. Essa ali da casa ali ficou, né? Com sabedoria constrói a casa. Mas precisa ter a inteligência, né? Provérbio é isso, né? Provérbio é aprender, é querer, é entender, é buscar, né? Aqui segue uma seleção de sábio. Agir com capacidade no julgamento não é nada prudente. Então, já que a gente sabe que Salomão era filho de Davi, foi um rei que governou 40 anos, né? Sem guerra, então ele teve tudo para aprender, tudo para praticar, tudo para ensinar, né? Aqui diz assim, a altura do céu, a profundidade da terra, é o coração do saboroso sobre a escória da prata, e ela ficará absolutamente pura. Então, o que está faltando, né? Onde você não... Para tudo dar certo, tem um tempo e tem que fazer uma mudança, né? E aqui diz assim, né? Entrou agora, né? A gente está falando sobre provérbio. 30 dias eu li provérbio todo dia, às 6h20. Agora a gente hoje está falando de provérbio, aquelas palavras que não saem da mente, né? E que são importantes para a vida da gente. E aqui diz assim, pois é muito melhor que o próprio rei te convide e sobe até aqui do que os seres humilhados diante da autoridade. Então, em cada momento, né, provérbio só tem sabedoria, tem conhecimento, tem entendimento, né? E aqui diz, essa é forte, aqui no 28. O ímpio foge mesmo quando ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. Isso é verdade, né? Quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem reconhece, confessa e abandona
recebe toda a compaixão de Deus. E é verdade, né? A verdade está em tudo. Feliz é a pessoa que vive sempre no temor do Senhor. Mas indiferente é o que revolta contra o Senhor e cai em desgraça. E é verdade, né? A gente só tem que agradecer a Deus por tudo que Ele deu, tudo que Ele faz, né? E agradecer, né? Esse horário aqui é o melhor horário que tem, né? Agradecer pelo que aconteceu hoje. Agradecer e comemorar, né? Os micros resultados. Quando a gente consegue algo, a gente, putz, consegui. Eu consegui, né? Então vai, comemora, porque você é dono da sua vida, você governa, faz disso um momento melhor, um momento mágico que é seu, é um presente seu. Então, quando você busca isso de coração, você vai ver que você está acreditando em você mesmo e que você tem essa força interior. E não perca tempo, né, pensando o que o outro está pensando. Viva você intensamente no que você quer. Não perca tempo tirando o seu precioso tempo. O que é mais caro do mundo é o tempo. É o tempo que é teu, o tempo que é meu, né? É o mais caro do mundo. Então tire esse tempo e vê. Estou certa, tá bom? Vamos comemorar o que deu certo hoje. Tudo vai embora, né? Quando a gente faz com gratidão, o rio se abre, né? A corrente do rio se abre. Quer dizer assim, a vida fica mais fácil. Quem confia apenas em si mesmo é insensato. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre risco. Quando os perversos sobem ao poder, o povo esconde, mas eles encontram destruição e o justo floresce. É que nem a gente, né? Esse ano, puxa, eu plantei aquela semente, né? E a semente demora para sair para fora, né? E às vezes a gente fica reclamando que ela, né? Eu estou falando da semente, mas teu projeto que você está falando, fazendo, né? Você ainda não viu o resultado. É que às vezes demora, tem seu tempo, né? Para sair e para florir, né? Então, a gente às vezes quer as coisas tudo na hora. Nem tudo é na hora. Tudo tem um tempo. Então, comemore o que você está fazendo hoje, os micros resultados, e agradeça, né? Por ter conseguido mais algo novo hoje. Então, quando a gente lê provérbio, que hoje a gente está fazendo um capítulo de provérbio, que a gente lê o mês todo, às 6h20, a gente está lembrando, né, das palavras sábias de Salomão, que era filho de Davi, e que foi um dos governantes na época, né, 40 anos sem guerra. E ele escreveu isso aqui no momento de auge, né, que ele fala muito de sabedoria, né? Então, com isso a gente aprende que nós precisamos buscar conhecimento para a nossa vida, né? Porque na internet está tudo fácil, né? Mas se a gente não só depender da internet, não dá. E às vezes a gente quer buscar parar um pouco e dizer, puxa, eu consegui aprender, eu li aquele livro, eu fiz isso. É mérito seu. Então, tudo que vou buscar de coração, de verdade, vai multiplicar na sua vida. Então, nada melhor, né, que um dia de hoje, você dizer, fim do mês, né, fiz tanta coisa boa, preciso comemorar. Não precisa ser do mês, pode ser da semana passada, né? Comemore e agradeça, né? Não deu às vezes fazer tudo, mas o que você fez já é momento de agradecer, né? A gente vê um pedreiro, ele vai fazer um muro, né? Todo dia ele bota uns tijolos lá, né? Quando vê, está pronto. E assim é nós. Nós queremos fazer algo. Vamos lá, começa, faz, né? Não desiste. Você chega onde você quiser. Então, a vida dá nossos presentes, mas nós temos que procurar governar, né? Lá um ditado bem grande que diz assim, quem governa antecipa, né? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas em cima da hora. Se você já fez antes, já encaminhou antes, é uma coisa que você nem já governou, né? Nem preocupa, né?
E assim que vai fazendo a vida ficar melhor. O que você antecipa, o que você governa, que você deseja, né? De coração. Porque o coração é o salão da alma, né? Eu digo que meu coração é um salão. E lá eu tiro todas as raivas, todos os rancor, todas as mágoas. Lá eu só deixo o Papai do Céu entrar. Meu marido, meus filhos ficam do lado de fora. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, a vida da gente, ela quando tu respira, né? Dá vontade de dizer, puxa, estou respirando, estou feliz, estou alegre, né? Mínimo, a simplicidade, né? Que nem a natureza, né? Olha a árvore, olha tudo lá, tudo é simples, né? Então, hoje é um dia comemorável, né? Fim do mês, e agradecer pelo que fez, que foi bom, e o que passou, que não era ruim, tira proveito daquilo. Puxa, eu não aprendi aquilo ali, eu não entendi na hora, fiquei nervoso, bravo, mas logo em seguida, né? Você já tira proveito. Tem um ditado que diz lá, os estudos lá nos Estados Unidos, diz que cada pessoa que está nervosa e está soltando tudo para fora, demora 90 segundos. Depois ele se acalma, esquece. Então, às vezes, você está precisando aqueles 90 segundos, né? Para não soltar, não brigar, não falar. Eu achei muito importante isso, porque às vezes a pessoa está ali falando umas coisas que você não gosta no teu ouvido, que é ruim, eu começo a contar. 1, 2, 3. Quando eu vejo que eu contei 90 segundos, pronto. Tudo que ele falou já passou e foi. Então tem que buscar pra gente, né, esse conhecimento interior, né? Porque se tu tá bem interior, o que vem de fora não te afeta, né? E explodir não leva a nada, né? E aquele que explodiu depois mesmo, ele se arrepende, né? Se você não contar ali 90 segundos, você se arrepende. Depois dos 90 segundos ele já se arrependeu. Só que ele não teve a capacidade de saber o que era certo ele ficar com a boca fechada, que está jogando abobrinha, né? Então, é isso aí. Hoje é dia de agradecer. Eu quis fazer essa live para mostrar para vocês que nós podemos ser felizes, que tudo que a gente faz não é a minha irmã tem mais. Não interessa se ela tem mais. Você só fala assim, puxa, até aqui, quantas coisas eu consegui, quantas coisas eu adquiri. Aí você vai vendo que tudo que você fez tem valor, tem muito valor. Você é vencedora, né? Então busque isso para a sua vida, né? Esse momento e seja feliz, né? Só agradecer. Eu gosto muito, eu faço uma palestra, uma mentoria, né? E toda segunda-feira a gente diz assim, qual foi os micros resultados que você conseguiu? E todo mundo tem micros resultados que conseguiu numa semana. Cada um que fala que aquilo ali, e fala com orgulho, com gratidão, né? Então, isso que é a vida. Passou uma semana, não agradeceu na hora, mas agradece na outra que você conseguiu. E no resto nós levamos, né? Diz que a alegria é você estar bem, coração bem, e você mesmo gera alegria onde você está, né? Diz que 7 metros, né? Se você está bem, aquela energia ali, 7 metros em volta de você fica bem. Então, procure você estar bem, porque a gente sente quando está bem, né? Que a vida deu muitos presentes, muitas alegrias, e agradecer. Vamos ser felizes. Então, eu vou terminar a nossa live hoje e dizer, né? A Manu, todos que estavam aí, né? Que a vida é um presente. E hoje é o dia de agradecer a nossa presença, né? E ficar presente naquilo que nós estamos, né? Hoje vivendo. Isso porque o passado você escreve um livro, né? E o futuro, se você está fazendo hoje bem feito, ninguém te tira. Vamos ser felizes. Então, vou terminar. 4, 3, 2, 1.
Até mais.